Convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Só que antes de fazer a leitura, eu queria fazer um breve preâmbulo aí, uma introdução da introdução. E porque vai ter muito a ver com o que a gente vai abordar na mensagem de hoje. O tema da nossa reflexão dessa noite é fé, poder e espiritualidade. E eu quero começar dizendo que nós somos seres espirituais. Uma das principais marcas da humanidade é o fato de nós sermos dotados de espírito. Mais do que isso, a Bíblia esclarece que a nossa espiritualidade pode e deve ser desenvolvida. De modo que a nossa caminhada cristã é uma caminhada de crescimento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento. E a partir do dia que você se converteu, uma obra do Espírito começou na sua vida. Muito obrigado. Uma obra do Espírito começou na sua vida. É uma jornada de transformação, uma jornada poderosa de fé, para que você se torne cada dia mais parecido com o Mestre. E uma passagem que mostra muito bem isso, e deixa muito claro, não é o nosso texto de hoje, é só para citar, é quando o sábio Nicodemos procura Jesus na calada da noite, para saber mais a respeito daquele homem que está operando tantos milagres poderosos na região da Judéia. E a resposta de Jesus diante da procura de Nicodemos é: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É preciso que o homem mate a sua natureza pecaminosa e renasça espiritualmente a partir da crença em Jesus. Assim, ele pode herdar a vida eterna. Afinal, como diz o próprio Jesus no texto, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. O diálogo de Jesus com Nicodemos é válido para os nossos dias, é válido para a nossa comunidade, é válido para a nossa vida. Somos feitos seres espirituais, e isso impacta diretamente a nossa forma de ver e de viver a vida. Pense cuidadosamente. Você consegue, principalmente aí quem tem uma noção de história, quem gosta de estudar civilizações antigas, você consegue lembrar de alguma sociedade, em qualquer momento da história, que tenha sido uma civilização 100% ateia? Não é curioso a gente observar isso? Que em 5.000, 10.000 anos de humanidade, nunca existiu um povo que não procurou um Deus. Um povo que não procurou algo ou alguém para adorar. O que responde a esse questionamento? É o fato de que nós fomos feitos seres espirituais. Nós temos uma busca incessante dentro de nós mesmos. E nosso desafio como cristãos, que conhecemos a verdade, é desenvolver essa espiritualidade. Eu trouxe aqui uma definição de espiritualidade do meio secular, mas veja como faz sentido para a gente. É uma definição do doutor em ciências e membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, Marcelo Saad, e da bióloga doutora em fisiologia e professora universitária Roberta de Medeiros. Eles escrevem o seguinte: espiritualidade é o conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Então, espiritualidade são as crenças que nós temos que trazem sentido na nossa vida. É a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. De uma forma bem acadêmica, eles estão dizendo que a minha e a sua vida. É isso que a gente procura. Viver de acordo com o sentido que faz sentido para a gente. Isso é a nossa espiritualidade e é isso que nós precisamos desenvolver.
E é baseado nessa realidade que nós vamos conversar na noite de hoje. A partir do texto de Marcos 9, nós vamos encontrar 5 tipos de espiritualidade que nós podemos ter. Não estou dizendo que elas são corretas, mas são 5 tipos de espiritualidade, tipos de comportamentos espirituais que as pessoas têm dentro da igreja. E a gente precisa identificar onde nós estamos. Nós precisamos nos identificar com alguma dessas espiritualidades e entender se precisamos fazer ajustes, se temos vivido esse processo de crescimento, de aperfeiçoamento e amadurecimento. Então, agora nós vamos para a leitura. É uma leitura um pouco longa, eu vou desafiá-lo a procurar, desde a leitura, os níveis de espiritualidade que vão aparecendo aí e que você preste atenção nos detalhes, faça uma leitura aí cuidadosa. Eu vou ler na NVT, não sei qual é a sua versão aí, tá bom? Vou ler a partir do versículo 2, tudo bem? Todos juntos? Marcos 9, 2. Diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante dos seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia mais o que falar, pois estavam todos apavorados. Então, uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam um monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, porque as Escrituras dizem que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja tratado com desprezo, eu, porém, lhes digo, Elias já veio, e eles preferiram maltratá-lo conforme as Escrituras já haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada, e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era muito pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e, se puder, ajude-nos. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé.
Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Até aí, eu queria contextualizar o que estava acontecendo no ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos tem como propósito apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Se você voltar lá no versículo 1 do capítulo 1, vai estar lá essa apresentação. Qual é o propósito do evangelista? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tanto que essa declaração é rotineira. Ela aparece em pelo menos 6 ocasiões do livro, inclusive nesse trecho que nós lemos, no Monte da Transfiguração. Eu não sei se você reparou, mas a voz de Deus fala: este é o meu Filho, ouçam-no. Isso acontece no batismo, acontece quando Pedro faz a confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enfim, várias ocasiões o Evangelho de Marcos traz essa mensagem e ela é repetida diversas vezes nos 16 capítulos desse livro. A primeira metade do Evangelho de Marcos é marcada por uma série de milagres, curas, expulsão de demônios, manifestação poderosa de um homem que só pode ter sido enviado dos céus. A gente sabe de quem a gente está falando, né? Jesus. Se alguém não sabe, é dele que eu estou falando. Essa ênfase, nessa primeira metade, tem uma mudança brusca a partir do capítulo 8, versículo 27. Volta aí uma página na sua Bíblia. A partir desse momento, capítulo 8, versículo 27, Jesus inicia a sua preparação para ir para Jerusalém com os discípulos. O que vocês entendem com a preparação de Jesus indo para Jerusalém? Jesus está se preparando para o quê? Por que ele vai para Jerusalém? Para morrer. Ele está começando, então primeiro ele faz todos aqueles milagres, ele mostra uma manifestação poderosa da sua atuação, e a partir dessa metade, 8:27, ele começa a se preparar para a cruz. A declaração de Pedro, no versículo 29, capítulo 8, versículo 29, tu és o Cristo, é fundamental nos evangelhos. Porque a partir do momento que Pedro, um dos discípulos, faz essa confissão, entendendo que Jesus é o Cristo, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, Jesus fala que ele vai passar por um sofrimento e pelo martírio. Isso está no versículo 31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes dos povos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. E aí vem aquela famosa passagem que Pedro chama Jesus num canto e repreende Jesus falando assim: mestre, com todo respeito, está falando besteira. Você é o Cristo. Você é aquele que nós esperamos por milhares de anos. Você não vai morrer, você não vai sofrer, você vai controlar essa sua boca porque está passando dos limites. O texto fala que ele está repreendendo Jesus. Não é possível que o Salvador que eles tanto esperaram está falando que, depois de assumir ser o Cristo, que ele vai passar pelo sofrimento e pelo martírio. Isso não cabia na cabeça de Pedro. Por isso, no versículo 33, ele está repreendendo Jesus. E Jesus responde: afasta-te de mim, Satanás. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. A resposta de Jesus para Pedro é: você só pensa naquilo que você pode ver. Eu tenho uma realidade espiritual, Pedro. Por isso, não empresta a tua boca para o diabo. Para de querer me afastar do meu propósito, do meu caminho de cruz. Eu sei para onde eu estou indo e eu vou em obediência. É isso que Jesus, em outras palavras, está dizendo para Pedro. E essa diferença entre a perspectiva humana e a perspectiva espiritual é o ponto de conexão que a gente precisa para entrar no texto de hoje. Cristo está preparando os seus discípulos para o sofrimento. É uma multidão
que aparece ali ávida por milagres, mas Jesus está dizendo para aqueles chegados dele, falando assim, eu vou sofrer e vai sobrar para vocês também. A confirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus apareceu. E a partir dali os discípulos tinham que se posicionar. Ou confiam o seu coração a esse homem que veio dos céus, ou eles se distanciam e vão para o meio da multidão ficar acompanhando os milagres de longe. E eu queria então entrar no texto de hoje, apresentando a primeira realidade espiritual dentro daquilo que nós lemos. É a realidade espiritual de Pedro, Tiago e João. Esse texto da Transfiguração costuma ser um texto que as pessoas ficam procurando entender detalhes, como é que Moisés e Elias estavam ali materializados, o que aconteceu, como foi. Mas esses detalhes, para mim, pelo menos hoje, mas eu acho que quase sempre, não são importantes, não são os mais relevantes. Eu acho que tem coisa muito mais rica para a gente aprender aqui, como a espiritualidade sensitiva, que é o primeiro tipo de espiritualidade. Espiritualidade sensitiva, ou espiritualidade de experiências, que estava marcando a vida de Pedro, Tiago e João. Esse era o trio de discípulos mais chegados a Jesus. E fala a verdade, quando a gente lê esse texto da Transfiguração, eles estão vivendo uma experiência sem precedentes. Eles sobem um monte com o seu mestre. Já era legal eles estarem tão perto. Imagino que devia ter um ciúminho entre os 12, né? Pô, os 3 estão sempre juntos, os 3 estão subindo um monte, os 3 conhecem mais a vontade de Jesus do que a nós. Mas isso já é suposição da minha cabeça. Eles sobem um monte com o seu mestre e, segundo os melhores teólogos, deve ter sido o Monte Hermon e não o Monte da Transfiguração, que é conhecido, mas isso não importa. E repentinamente, eles veem a face de Cristo de uma forma que eles nunca tinham visto antes. Lucas traz essa mesma passagem da Transfiguração. Na verdade, não só Lucas, Mateus também fala. E Lucas traz 2 detalhes fundamentais para a gente entender essa experiência. Primeiro, em Lucas 9:28, é dito que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte para eles orarem. Marcos não cita o propósito, ele fala que eles subiram um monte. Lucas fala que Jesus os levou para lá porque ele queria orar. Então esse detalhe é importante. E no versículo 32, também de Lucas 9, o texto relata que Pedro e seus amigos, Tiago e João, enquanto Jesus orava, estavam caindo de sono. O texto de Lucas fala que eles estavam fazendo um esforço, como muitos aqui devem estar fazendo nesse momento para não me decepcionar, mas que eles estavam fazendo um esforço para ficar com os olhos abertos. E aí a gente já tem uma sensação de que os 3 eram dorminhocos mesmo, porque no Getsemane os 3 vão dormir de novo na hora da oração, né? Parece adolescente na vigília, é assim, Rodrigo? Mas o texto fala que Jesus os levou para orar e que eles estavam caindo de sono. Ou seja, o ímpeto do trio não acompanha o ímpeto de Jesus. O mestre estava querendo orar, estava querendo buscar a vontade de Deus. Ele já tinha avisado, vai começar um período difícil. Eu vou caminhar para a cruz, eu vou ter que morrer.
Som, agora foi. Então, eles não acompanham o ímpeto de Jesus. Enquanto Jesus está querendo buscar a vontade do Pai, está querendo estar conectado com o Pai, os discípulos estão sonolentos. E eles só despertam no momento em que um brilho passa a irradiar na face de Jesus. Adolf Paul, um teólogo, descreve a cena da seguinte forma. Olha o que ele fala que estava acontecendo. A fidelidade de Jesus à sua missão trouxera uma ausência cada vez maior de brilho à sua vida. Ele está dizendo que Jesus estava sem brilho na vida dele, é isso que ele está dizendo mesmo, mas ele vai explicar. Muitas vezes ele estava empoeirado, suado, faminto, exausto diante dos seus discípulos, além de perseguido, sem pátria e sem proteção. De repente, passa uma labareda por essa casca de humilhação indubitável, inesquecível. Seu ser irrompe na esfera visual. Por alguns momentos, todo ele está permeado de luz. O branco aqui que o texto fala, não representa a cor, mas a plenitude de luz. O que já era poderoso, aquele Jesus que já era poderoso, fica mais impressionante ainda, quando de repente do lado dele aparecem Elias e Moisés, conversando. Imagina os discípulos vivenciando essa experiência. Imagina quantas sensações não passaram por dentro de Pedro, Tiago e João. Jesus brilhando, resplandecendo, suas vestes brancas, seu rosto iluminado. De repente Elias e Moisés conversando com ele. É um autêntico atestado de que os céus estavam realmente ao lado daquele mestre a quem eles seguiam. Hernandes Dias Lopes diz que, apesar disso, eles viviam um êxtase sem entendimento. Definitivamente, eles estavam numa grande experiência, mas não estavam entendendo nada. Nada, nada, nada. Por isso, na mente de Pedro, aquela cena majestosa que ele via não combinava com o sofrimento anunciado por Jesus no capítulo anterior. Pedro já tinha dificuldade de aceitar que Jesus ia morrer e ia sofrer. De repente, Jesus fala, Pedro, vai ter que acontecer, não empresta a boca para o diabo. Na sequência, 6 dias depois, eles sobem um monte, e no alto desse monte ele vê Jesus com Elias e Moisés. Na cabeça de Pedro não fazia sentido. Para vocês entenderem o que passou na cabeça de Pedro, foi mais ou menos assim. Se ele tivesse um controle do filme Clique ali, ele pausaria aquele instante. Era isso que Pedro queria fazer. Ele queria parar imediatamente o tempo, porque ele estava com 2 amigos no alto de um monte, acompanhado pelo Cristo, Filho do Deus vivo, acompanhado pelo maior profeta que Israel teve, e acompanhado pelo maior legislador que Israel já viu. E ele talvez tenha se lembrado da expectativa judaica da vinda do Messias, que falava que Deus tabernacularia com o seu povo novamente no deserto. Tu está lá no alto do monte, de repente tu fala assim, qual é a solução? Eu vou construir tendas, vou construir 3 casinhas, vocês podem ficar conversando, eu vou construir, vocês fiquem muito à vontade. Para vocês, só para efeito de citação, o livro apócrifo de Tobias fala sobre essa expectativa que os judeus tinham nesse sentido. Ele queria ajudar. Elias e Moisés estavam ali como representantes da lei e dos profetas, apontando para o Filho. Realmente, os céus estão mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E os lábios de Pedro, que 6 dias antes declararam que Cristo era o Filho do Deus vivo, de repente não combinam com o que o seu coração está dizendo, porque o coração dele não queria que o Filho do Deus vivo cumprisse o seu propósito. Faltava a Pedro a expectativa, a perspectiva de Deus. Segundo Orígenes,
a nuvem do Senhor substituiu as tendas propostas por Pedro. Em vez das tendas, o que abrigou aqueles três foi a nuvem do Senhor. Jesus, Elias e Moisés foram envolvidos por uma poderosa manifestação da glória de Deus. Assim como aconteceu com Moisés lá atrás, no Monte Sinai, essa nuvem denota a presença de Deus no alto de um monte. Na sequência, uma voz poderosa anuncia: este é o meu filho amado, ouçam-no. É como se Deus, o Pai dos céus, falasse assim: Pedro, ouve o que o meu filho está dizendo. Para de ficar tentando dar jeitinho. Para de tentar ficar apontando atalhos na caminhada. Ele é o meu filho e ele é obediente. Ouve o que ele está dizendo. Ele vai seguir para a cruz. Ele vai passar pelo sofrimento. A transfiguração ocorreu para os discípulos. E não porque Jesus precisava de uma revelação do que iria acontecer. Eram eles que precisavam daquela experiência. Não à toa, Pedro, Tiago e João ficaram apavorados com a experiência. Vê aí que eu não estou mentindo, versículo 6, capítulo 9, versículo 6. A reação deles, diante do que aconteceu, eles ficaram apavorados. Se você vai para o texto de Mateus, Mateus 17,6 diz que eles ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Diante de uma das mais impressionantes experiências humanas, eles pura e simplesmente queriam eternizar aquele momento. Nós podemos aqui destacar 3 pontos importantes da espiritualidade desses discípulos. Primeiro, eles andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade com o Pai. Jesus sobe para o monte para orar, mas nenhum dos 3 evangelhos indica que Pedro, Tiago e João tiveram o mínimo empenho na oração. Então, a primeira coisa que a gente aprende com essa espiritualidade sensitiva, essa espiritualidade de experiências, é que muitas vezes a gente está perto do que está acontecendo, mas a gente não tem a intimidade com Deus, a ponto de fazer parte da experiência, de vivenciar a fundo. Segundo, mais do que não orar, os discípulos estão sonolentos diante da manifestação do poder de Deus. Quanta gente nós temos hoje em dia nas igrejas que estão sonolentas diante do que Deus tem feito. É a espiritualidade sensitiva. A gente sente um arrepio no culto. Que legal, por mim eu nunca sairia da igreja. E a gente está perdendo o foco daquilo que o Senhor tem para a gente. Enquanto coisas extraordinárias estão prestes a ocorrer naquele monte, a luta dos discípulos não é para vivenciar as experiências mais intensas e profundas com Deus. A luta deles é para se manter acordado. Terceiro, eles vivem uma experiência de êxtase, mas a falta de intimidade com Deus não dá a eles o discernimento para entender o que estava acontecendo. E temos muitas pessoas nas igrejas hoje assim. Pessoas que veem as coisas acontecerem, mas não entendem onde o Senhor quer que elas se encaixem. Quantos cristãos vivem nessa realidade sensitiva nas igrejas hoje? A espiritualidade sensitiva é pautada nas sensações, nas experiências, nos momentos de êxtase. Quanta gente vai para um retiro e fala assim: por mim eu nem voltava para casa. O seu confim da terra é a sua casa. Não é a gente viver aqui dentro das 4 paredes. Assim como Pedro, Tiago e João, essas pessoas têm dificuldade de reconhecer a grandeza de Jesus e a riqueza da sua presença. Quanta gente precisa sentir alguma coisa para dizer que está vivenciando uma experiência com Deus? Nós não podemos viver só de experiências sensitivas. É claro que Deus às vezes vai dar sensações, experiências
Ele vai proporcionar isso para a gente, mas a gente não pode depender disso para caminhar com Ele. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Se você quer viver com fé, você não pode ficar só acreditando naquilo que você vê, só naquilo que você sente. Viver com fé é você abrir a Bíblia no momento que parece que Deus está calado e saber que Ele está falando contigo. Isso é fé. É você estar de repente no seu serviço e ser guiado pelo Espírito Santo, porque Ele está agindo no seu interior. E para isso não apareceu um anjo, não apareceu uma visão. Simplesmente você foi guiado porque o Espírito Santo habita dentro de você. Isso é viver por fé. Eles, de fato, naquele monte, viveram uma experiência maravilhosa. Mas o trecho ali entre o versículo 10 e o versículo 14 mostra que eles ainda não tinham entendido nada. Uma baita de uma experiência, mas sem entendimento nenhum do que estava acontecendo. E então, eles descem o monte. E lá embaixo eles encontram o segundo tipo de espiritualidade que nós vamos falar hoje. A espiritualidade sem poder. Então, se você está anotando, primeiro, espiritualidade sensitiva. Segundo, espiritualidade sem poder. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João desceram do monte, encontraram quem lá embaixo? Os outros 9. O que eles estavam fazendo? Está aí na sua Bíblia, vai, você tem a Bíblia na mão, pode ler. O que eles estavam fazendo lá embaixo? Estavam discutindo. Olha que coisa legal. Jesus, Pedro, Tiago e João descem, encontram os outros 9 discutindo com os mestres da lei no vale. E temos aqui um segundo comportamento espiritual equivocado. A espiritualidade sem poder, que nós também podemos chamar de uma espiritualidade dispersa, distraída, frágil. É interessante observar que aqueles homens não tinham nem noção do que aconteceu no alto do monte. Eles não sabiam que tinha acontecido a transfiguração. Jesus ainda anuncia para os outros 3, fala assim, não contem para ninguém por enquanto, guardem segredo. Quando eles descem, eles não sabem o que rolou com os outros 3. Eles não sabem o que aconteceu com Jesus. Embora eles também andassem com Jesus, enquanto uma manifestação poderosa acontecia ali perto, eles estavam ocupados, discutindo. Já viu gente assim? Que enquanto Deus está agindo, a pessoa está muito ocupada, xingando nas redes sociais. Top, né? Tem tanto crente maravilhoso que a gente convive. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam no alto daquele monte, face a face com Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, eles estavam lá embaixo, face a face com o diabo. E não é meme. É muito comum na Bíblia nós vermos pessoas saindo de uma jornada pessoal com Deus para uma jornada externa para o mundo. Pedro, Tiago e João estavam passando por isso. Assim como aconteceu quando Moisés, que desceu do Monte Sinai e se deparou com a rebeldia e idolatria do povo. Assim como aconteceu com Elias, quando voltou do Monte Horebe e teve que encarar o paganismo de Jezabel e Acabe. Agora está acontecendo com Pedro, Tiago e João. Eles descem da transfiguração e encontram uma discussão por causa de demônio. É isso que está rolando lá embaixo. E o comportamento dos 9 discípulos chama a atenção. Sabe por quê? Porque eles continuaram o ministério de Cristo sem a presença do próprio Jesus. Pode parecer loucura, mas quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já não vivemos experiências semelhantes na nossa jornada cristã? Queremos desenvolver uma vida cristã sem estarmos conectados àquele que nos faz cristãos, aquele que nos sustenta no Espírito. Que tipo de espiritualidade que a gente vai gerar se nós não estamos conectados no Espírito? Tanto que a multidão
sente falta de Jesus. O ministério de Jesus sem Jesus não faz sentido. O cristianismo sem Cristo não faz sentido. E a multidão, quando vê Jesus, fica feliz. E eles ficam surpresos, e eles correm, eles falam assim, agora está fazendo sentido. Agora a gente pode imaginar que vai ter um desfecho diferente, porque chegou Jesus. O texto não deixa claro por que a multidão reagiu dessa forma. Alguns tentam argumentar que o rosto de Jesus ainda brilhava, mas aí não faria muito sentido ele falar para os discípulos não contarem. Então, assim, não fica muito claro qual é a explicação, né? Além do mais, Jesus, se fosse uma coisa assim mais física, a multidão, talvez, o primeiro susto seria de se afastar. O que está acontecendo? Por que ele está brilhando? E foi o contrário. Quando eles vêm, eles correm para Jesus, surpresos, apavorados, mas correm em direção a Jesus. É bem mais provável que a surpresa da multidão fosse dizendo assim, Senhor, os discípulos fracassaram. Eles foram incapazes. Vamos ver se o Senhor é mesmo capaz de resolver esse impasse que está rolando aqui? A forma como Marcos descreve o início dessa cena, não sei se você tem essa sensação, dá a impressão de um cenário de grande confusão mesmo. As coisas são colocadas sem muita lógica, você tem que parar para tentar visualizar a cena, porque está ali a multidão, estão 9 discípulos, estão 3 descendo do monte com Jesus, eles estão discutindo, Jesus pergunta para eles, por que vocês estão discutindo? E de repente um homem do nada pula e fala assim, porque o meu filho é endemoniado. É um cenário bagunçado, é um cenário meio de caos, não tem muita ordem, não tem muita lógica. Mas quando Jesus chega, parece que fica implícito que as coisas começam a se ajustar. Parece que fica implícito que, sei lá, os discípulos pensam, isso não está no texto, mas eles pensam, alguém vai nos defender, o pai pensa, alguém pode trazer cura. Talvez Pedro tenha pensado agora, ele desiste de morrer, porque está vendo que o mundo está uma bagunça. Mas parece que Jesus chega e traz uma ponta de organização, uma ponta de lógica. E eu entendo um pouco o comportamento daqueles discípulos. Sabe por quê? Em Marcos 6, Jesus organiza um discipulado prático. Você já deve ter ouvido essa passagem. Ele organiza os seus discípulos de 2 em 2 e fala, vocês vão sair por aí e vão fazer tudo o que eu faço. Vocês têm autoridade no meu nome. Vocês podem expulsar demônios, vocês podem curar, vocês podem fazer sinais, vocês vão anunciar a chegada do reino de Deus, podem ir. E o texto fala que eles retornam como? Empolgadíssimos. Senhor, nós fizemos tudo o que o Senhor mandou e deu certo. O Senhor não vai acreditar nas experiências que a gente teve. Então eu entendo os outros 9 que ficaram lá embaixo, porque eles estavam empolgados que os demônios se sujeitavam realmente à autoridade deles. Eles já tiveram experiências poderosas. Eles sabiam como agir em um caso de possessão demoníaca. Mas sabe o que faltava para eles? Uma espiritualidade mais apurada. A espiritualidade que eles tinham era uma espiritualidade sem poder. Eles agiram por conta própria, com base no conhecimento que eles tinham, na experiência que eles já tinham realizado. E se você está tentando entender por que eles não conseguiram, o texto responde, versículo 29. Primeiro eles perguntam, por que nós não conseguimos? O texto fala, porque tem espécie que é só com jejum e oração. Então, quer saber qual foi o problema dos 9 discípulos? Estava faltando intimidade com Deus. Por isso não tinha poder. Por isso não tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Como expulsar demônios se não tem intimidade com Deus? E eu acho muito curioso que ao mesmo tempo que a gente observa isso, nós podemos perceber que Jesus não os repreende, pelo menos publicamente, pelo fracasso.
Ele parece que ele vai usar, e ele usa realmente mais para frente, essa experiência para mostrar que eles precisam sim estar conectados com Deus. Não há uma reprovação pública, falar assim, seus fracassados, vão embora os 9, eu vou chamar outros 9 aqui, vem você. Não é isso que Jesus faz. Jesus usa essa experiência para tratar mais uma vez na vida deles. Mas a grande verdade é que a espiritualidade sem Cristo é uma espiritualidade que se equilibra em alicerces humanos. E é uma grande tentação para qualquer um de vocês, que já desempenhou algum cargo ou alguma função na igreja. Se você já foi líder de ministério, se você já deu palavra na célula, se você já ministrou louvor em algum lugar, a tendência da gente se basear na nossa experiência, no nosso conhecimento, no nosso dom, no nosso talento, é enorme. E muitas vezes nós fazemos um cristianismo sem Cristo. Nós tentamos fazer a obra sem chamar o autor da obra para ir adiante da gente. Os 9 estavam dispersos quando Jesus chegou. Diante do fracasso do exorcismo, eles não buscam a Deus em oração. Eles tentaram expulsar, não deu certo. Qual é a solução? É no mínimo, se fosse eu, já imaginei eu no meio, né? Eu falaria assim, Deus, não deixa teu nome ser envergonhado. Sabe aquela oração meio apelativa? Que é tipo assim, Deus, não... Está feio aqui, está todo mundo esperando alguma coisa acontecer. Mas eles, em vez de orar, eles vão bater boca. Eles vão discutir com os mestres da lei. É como se tentassem reafirmar os seus ministérios, a sua autoridade, na base de argumentos. O Evangelho não é feito de desculpas. O Evangelho não é feito de argumentos. Do que é feito o Evangelho? Segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E o poder é de Deus. E se o poder é de Deus, você só vai ter poder se você estiver conectado em Deus. Toda espiritualidade independente é deficiente. Afinal, então, por que eles tinham uma espiritualidade sem poder? Primeiro, porque não há poder sem oração. O poder do cristão não vem de dentro, vem do alto. É a oração que nos conecta a Deus. Em segundo lugar, eles estavam cheios de si. Pensavam que as suas experiências e habilidades trariam sucesso. Por isso, Jesus fala sobre o jejum. Porque uma das funções do jejum é esvaziar-se de si mesmo, para estar mais perto de Deus. Eles estavam cheios de si. O jejum aponta o quanto somos dependentes daquele que nos chamou. E o terceiro motivo não aparece na passagem de Marcos, mas está em Mateus 17, 19. Se você quiser conferir depois, Mateus 17, 19, que Jesus responde para eles, por causa da pequena fé de vocês. Eles não tinham oração, eles não tinham jejum, eles não tinham fé. O poder de Cristo se manifesta, muitas vezes, mediante a nossa fé. Por isso, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Chegamos à terceira espiritualidade, o terceiro comportamento espiritual. É a espiritualidade desesperada. Já falamos sobre a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, já conversamos sobre o comportamento espiritual dos outros 9, chegou a hora de focarmos num personagem que eu acho extremamente interessante. Quem é esse personagem? Quem é que está desesperado no texto? O pai do menino. Vamos definir esse pai como de espiritualidade desesperada. É o caso de pessoas que estão aflitas, que creem com restrições, que creem com dúvidas. É uma fé vacilante. Pessoas que estão atrás de soluções, de respostas, que estão indo atrás de qualquer coisa que solucione a sua angústia. Enquanto os discípulos estavam divididos entre perpetuar uma experiência maravilhosa, bater boca com os mestres da lei,
no meio daquela multidão, entre os que queriam ficar no lugar bom para sempre, e os que queriam a briga e os argumentos, naquela multidão estavam pessoas desesperadas. Sabe o que isso me faz pensar? Que enquanto nós na igreja estamos procurando experiências e sensações, enquanto nós na igreja estamos batendo boca ou desenvolvendo um evangelho sem poder, tem muita gente lá fora com a sua espiritualidade desesperada, com a sua espiritualidade aflita, com o seu espírito inquieto, em busca de respostas e soluções. Há sempre gente angustiada na multidão. Talvez você, pensando na sua própria história de vida, identifique que você já foi um angustiado na multidão. Eu vou fazer o teste. Não vou pedir para ninguém dar testemunho aqui. Mas quantos aqui, um dia se sentiram angustiados e desesperados, e foi assim que chegaram até Deus? Pode levantar a mão? Você consegue ver? Imagina se o evangelho do poder não alcançasse essas pessoas. Qual seria o fim de todos esses que levantaram a mão? Não tem como prever, mas a graça de Deus nos alcançou. E essa graça precisa ser compartilhada para os aflitos lá fora. Precisa ser compartilhada por esses desesperados, que talvez já tenham tentado de tudo, não saibam mais a quem recorrer. Há sempre gente angustiada na multidão. Aquela cena atordoava o pai há anos. Seu filho era lançado ao chão, salivando, rangendo os dentes, sem qualquer consciência do que ele fazia, se debatendo com o corpo endurecido, com uma força descomunal. E agora esse menino, que provavelmente já estava quase na adolescência, estava numa situação ainda pior, porque o texto fala que o espírito maligno estava decidido a matá-lo. Como que ele fazia isso? Lançava o menino na água, no fogo, nas quedas. O pai reconhece que o diabo está tentando tirar a vida do próprio filho. Para ele, perder o seu menino parecia questão de tempo. Por isso, aquele pai desesperado não teve dúvidas quando viu um grupo de discípulos de Jesus. Certamente ele já tinha ouvido alguns registros de ações milagrosas protagonizadas por aqueles homens. Então, dispôs o próprio coração a tentar mais uma solução. Ele resolveu pedir ajuda. Nós já sabemos que foi em vão. Os 9 fracassaram na missão. E a partir dali, em vez de tentar ajudar de alguma outra forma, se hoje em dia fala assim, me passa teu Pix, eu vou mandar um dinheiro para um remedinho, é assim que a gente tenta ajudar quando não está dando conta, né? Mas em vez disso, eles ainda largam o menino ali e vão bater boca com os mestres da lei. O pai provavelmente já se preparava para assumir mais uma frustração. E aí chega Jesus com os vingadores, o seu trio de ferro. Os 3 mais chegados, os 3 mais poderosos, que viram Elias e Moisés. É engraçado que, no meio daquele cenário caótico que a gente descreveu, Jesus não procura o pai imediatamente. Ele desce e ele está preocupado com os seus discípulos que estão batendo boca. A pergunta dele é, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo? Os discípulos não têm tempo de responder. Esse pai salta na frente deles e diz, mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro e não o deixa falar. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Naquele momento, para o pai, não importavam os discípulos, os mestres da lei, a multidão, muito menos aquela discussão inútil que ganhou a cena. O que importava é que, de repente, a presença de Jesus reacendeu a esperança dele de que seu filho poderia ser liberto e curado. Por isso, ele se encheu de coragem,
e abordou Jesus antes de qualquer outro. Os mestres da lei estavam acostumados a discutir com Jesus, os discípulos, teoricamente, seriam aqueles que falariam com Jesus quando o mestre perguntou. Ele pula à frente de todos eles e começa a responder. Ele ainda tinha uma pontinha de fé. E a sua fala ousada alcançou o coração de Cristo, mas não sem antes entristecê-lo. Quando a gente leu, tem alguém que era da célula dos adolescentes? Não, o Mateus. Não sei se tu estava nesse dia na célula. Tinha mais alguém, a Bárbara, a Bianca, a Vitória, estão aí, né? Tudo escondido. Ah, está ali, ó. Quando a gente leu esse texto, só um parênteses, tá? Quando a gente lê esses textos no livro de Atos, lá na célula dos juniores, é interessante que eles adoram quando Jesus é grosso. Quando ele xinga os hipócritas, fariseus, a galera parece que fala assim, Jesus é igual eu, gosta de xingar. E essa foi uma das ocasiões que eles gostaram, que eles deram uma vibradinha. Por quê? Jesus fica meio indignado com aquele cenário que está rolando ali, com aquela cena toda. E aí no versículo 19 a gente vê um dos mais fortes desabafos de Jesus quanto à sua missão nesse mundo. Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Fala sério, nessa hora a gente fala assim, eu já sou parecido com Jesus. Né? Falta todo o resto, mas isso eu já sei fazer. Mas ele dá um desabafo diante da resposta do pai, dizendo assim, ó, meu filho está endemoniado, eles não quiserem, eles estão discutindo, os discípulos aqui não param de... O texto não é claro ou não é direto ao dizer quem é o alvo do desabafo de Jesus. Há quem pense que o alvo do desabafo são os discípulos. Mas não tem nenhum outro registro nos evangelhos que Jesus tenha se referido aos discípulos como geração. Não parece fazer muito sentido. Além do mais, na sequência, Jesus os adverte, ó, vocês não conseguiram por causa da oração que estava faltando na vida de vocês. Então não parece ser muito para os discípulos. Há quem pense que possa ser uma resposta aos religiosos, aos mestres da lei. Mas nesse texto, cá entre nós, os mestres da lei são mais coadjuvantes do que protagonistas da história. Eles só aparecem porque os discípulos perdem o foco e vão bater boca com eles. Há quem pense que está falando do Pai. Mas ele é tratado diretamente pelo Senhor na sequência do texto. Eu sou tentado a pensar que ele está falando de todo mundo junto. Que ele está falando assim, é impressionante quão cabeça dura é essa humanidade. Por isso, às vezes eu leio esse texto e penso que ele está falando para mim também. E aí, eu chego à seguinte conclusão. Mais importante do que o alvo desse desabafo é o conteúdo. Qual é a bronca que Jesus está dando? O que está causando a indignação em Jesus? Geração? O que tira Jesus do sério? Incredulidade. Mais importante de que para quem ele está falando é o que tira Jesus do sério. Ele fica inconformado com a incredulidade. Depois de tantos sinais, tantas demonstrações de poder, ainda há corações endurecidos, ainda há quem questione o seu poder, ainda há quem não tenha fé para ver o sobrenatural acontecer, ainda há quem questione se ele é mesmo o caminho, a verdade e a vida. Justamente o pecado da incredulidade, que tanto foi repreendido no Antigo Testamento, o pecado da incredulidade que tirava Moisés do sério, os profetas do sério, que é citado em Hebreus 3 e outras passagens do Novo Testamento como algo que Deus reprova. Se tem algo que tira Jesus do sério, é a nossa incredulidade. A Bíblia é muito clara ao dizer que o justo viverá pela fé.
Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a sequência é ainda mais legal. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como que a gente vai chegar até Deus com o nosso coração cheio de incredulidade? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Tomé, o Cristo ressuscitado apareceu. E o que ele disse para Tomé? Porque me viste, creste. Bem-aventurada a Cláudia, que não me viu, mas creu. A Bíblia é um convite intenso, do começo ao fim, para a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é base fundamental do cristianismo. Se nós perdermos a fé, não faz sentido estarmos aqui domingo após domingo. Se nós não confiamos mais no nome de Jesus, não faz sentido você viver uma vida cristã. O pai estava disposto a tudo pela libertação do filho, mas o poder daquele espírito imundo era tão forte, já causara tanto mal àquela família, que a fé dele era vacilante. E isso fica muito claro quando ele responde a Jesus: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E aí, mais uma vez, Jesus mostra que está bem desconfortável diante daquela situação. Se eu puder, é sério mesmo que tu está falando isso para mim? Se eu puder fazer alguma coisa? No fundo, o que o pai estava dizendo é: eu já vi que os teus discípulos não conseguiram. Eu já tenho dúvidas se você é capaz de fazer também. Então, se der, se conseguir, faz aí alguma coisa, porque eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais a quem recorrer. Muitas vezes, a nossa espiritualidade é desesperada, é vacilante. Quem somos nós para repreender esse homem? Ele foi a pessoa certa, ele foi até Jesus, mas foi com um coração inseguro, foi com um coração vacilante. E aí, quando a gente pensa na nossa vida, na nossa jornada, diante de uma enfermidade, nós tememos. Diante do luto, a gente se entrega. Diante de uma emergência, a gente fica aflito. Diante de uma crise na família, nós desistimos do casamento. Diante do caos financeiro, nós murmuramos. E ainda que as nossas atitudes digam que a gente teme, sucumbe, fica aflito, desiste, murmura, os nossos lábios em oração parece guardar uma ponta de esperança, tanto quanto aquele homem vacilante. Senhor, se puder, o mundo está desabando, mas se puder fazer alguma coisa, ajuda-me. Muitas vezes há um abismo entre o que nós devemos fazer e o que nós fazemos e o que nós deveríamos fazer. Mas a fala daquele pai é maravilhosa, deveria nos encher de esperança. A resposta grosseira de Jesus é: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Para quem vive com Cristo e em Cristo, desistir não é opção. É preciso ter fé, é preciso ter coragem, é preciso alimentar a esperança. Ainda que a resposta de Deus não seja a que nós gostaríamos, a nossa fé precisa ser inabalável. A nossa fé precisa ser alimentada. Ainda que a resposta dele seja negativa diante daquilo que nós estamos pedindo, ele não desampara os seus filhos.
E Ele é fiel à sua palavra, porque Ele diz que você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu e Ele está contigo. O pai do menino faz então uma das orações mais sinceras e mais profundas da Bíblia. Eu creio. Ajuda a superar minha falta de fé. Ou em outras versões, ajuda-me na minha incredulidade. Que resposta estranha. Que resposta contraditória. O homem diz que acredita no poder de Deus, mas que seu coração, diante das circunstâncias que ele vive, o levam a duvidar. Como é que alguém acredita e duvida na mesma medida? As circunstâncias o levavam a duvidar. Assim como as circunstâncias muitas vezes nos levam a duvidar. A gente crê em Jesus, mas está difícil, eu não estou vendo luz no fim do túnel, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo socorro. Mas eu tenho que crer. Então qual é a sua oração? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A gente precisa de Cristo até para ter fé. A gente precisa dele até para alimentar aquilo que nos enche de esperança. Se você está passando por situações difíceis, pense nisso. Acorde todo dia e fala assim, Senhor, eu creio em Ti, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Ajuda a vencer a minha falta de fé. Eu creio na Tua palavra, mas me ajuda, porque meu coração está vacilante. John Edwards afirma que a verdadeira fé está sempre consciente de quão pequena ela é. Essa é a grande verdade. Parece que por mais que a gente se aproxime de Jesus, a gente olha a nossa fé, sempre vai parecer minúscula. Sabe por quê? Porque a nossa fé não acompanha o poder e o tamanho do majestoso Deus a quem nós servimos. Por isso sempre parece pequeno, sempre parece insuficiente, porque a gente não tem dimensão do tamanho dele. E ele continua, a verdadeira fé olha para e ele coloca entre aspas, a verdadeira fé olha para o mais poderoso que está ocupando o lugar de Deus e submete aquele cuja palavra autoritativa restaura a vida a partir do caos. A verdadeira fé é aquela que substitui o que está tomando os nossos pensamentos e coloca Deus de volta para restabelecer a ordem e a paz na nossa vida. A quarta espiritualidade que nós vamos falar hoje é a espiritualidade cativa. Chegamos então para falar da realidade do menino. Imagina só se Jesus atende o pedido de Pedro e que eles tivessem construído as suas tendas lá no monte. Possivelmente aquela criança jamais teria sido liberta. E eis um dos problemas dos cristãos de hoje em dia. Quem vive nas experiências, deixa de lado aquilo que Deus tem como experiência planejada dele. Perde pelo manto, que, como gostam de dizer, enquanto tem milhões de pessoas aprisionadas pelo diabo, carentes de libertação. Aquele menino deve ter agradecido para sempre o fato de Jesus não ter aceitado as tendas de Pedro. Também deve ter agradecido para sempre o fato do pai, mesmo com a espiritualidade vacilante, ter ido até Jesus. Já falamos bem do que acontecia com aquele menino, mas 2 detalhes não podem passar batido. Primeiro, existe um mundo espiritual que inclui o diabo e a sua casta de demônios. Eu sei que é um assunto que muita gente não gosta de tocar. Eu sei que é um assunto que causa desconforto em muita gente. Porque nós temos no evangelicalismo brasileiro uma corrente que supervaloriza o diabo, dá a impressão que ele é o todo-poderoso, e uma corrente que minimiza como se ele não existisse. Mas a Bíblia é clara ao dizer que existe o diabo, existe o reino das trevas e que eles estão atuantes no nosso mundo. Nós não podemos nem subestimá-los, nem supervalorizá-los, mas que existe um mundo espiritual, existe.
Há pessoas que ridicularizam ou tratam como se fosse algo extinto. Não, existe. Efésios 6,12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Se você crê na Bíblia, você tem que crer que existe um mundo espiritual maligno. Existe diabo, existem demônios, e eles seguem atuantes no nosso mundo, aprisionando vidas, destruindo pessoas. E aí nós temos um segundo detalhe que não podemos desprezar. O menino sofria com essa ação demoníaca desde quando? Desde pequeno. O diabo tenta destruir as crianças. O diabo existe e ele tenta destruir as crianças. O diabo não poupa ninguém. E ele não tenta destruir as crianças porque ele é apaixonado pelas crianças, mas porque ele quer matar os discípulos de amanhã. E se o diabo investe contra as crianças, será que não é o caso de nós, como discípulos do Deus vivo, investirmos mais ainda na vida delas? Com oração, com ensino, com repreensão, com investimento de tempo, de dinheiro. É nossa responsabilidade lutar por essas crianças. Será que nós estamos dispostos a combater essa batalha contra o mal? Os discípulos não estavam. Faltava-lhes jejum, oração e fé. Será que temos tido compaixão de tanta gente aprisionada pelo mal? Será que temos nos preocupado em alcançar os que estão cativos e levar a eles palavra de esperança e de libertação? Cristo subiu aos céus e confiou aos seus discípulos a tarefa de continuar o seu ministério. O foco da atuação de Jesus era resgatar pessoas das trevas e trazê-las para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o chamado de Deus para você. Alcançar pessoas que estão com essa espiritualidade cativa, pessoas que estão aprisionadas pelo diabo. Não é a internet que vai fazer isso, não é a política que vai fazer isso, não é a terapia que vai fazer isso. Libertação espiritual é no nome de Jesus. E se você carrega Jesus na sua vida, é você que o mundo está esperando. É a mim que o mundo está clamando. A espiritualidade cativa, muitas vezes, é aquela que, por conta própria, não consegue ver, não consegue sair da escravidão, do mal, do pecado, dos vícios. Talvez você tenha parentes nessa situação, que você já tentou falar, que já tentou anunciar, e parece que não, a mente está tão presa ao mal que não consegue assimilar. Mas tudo é possível ao que crê. Não pare de orar, não desista de amar, de servir. Essas pessoas estão cegas pelo inimigo, elas não conseguem enxergar a verdade, mas você tem a verdade. Não pare de investir. Não deixe de cumprir a sua missão. E nós chegamos, então, no quinto e último tipo de espiritualidade que existe nesse texto. Nós já falamos sobre espiritualidade sensitiva, espiritualidade sem poder, espiritualidade vacilante, espiritualidade cativa. E agora nós vamos falar sobre a espiritualidade perfeita. E aí vocês sabem de quem eu estou falando, né? A espiritualidade de Jesus. Obviamente, Cristo é o modelo que nós devemos seguir. Esse comportamento desejado, espiritualmente falando, é baseado na santidade de Cristo, na dependência, na obediência, no foco que ele tinha, no poder. Com Jesus, nós aprendemos que é preciso subir o monte da oração para buscar o Pai. Ainda que ao nosso redor as pessoas estejam sonolentas, busque a Deus. É isso que a gente aprende com Jesus.
Foi no alto do monte que as roupas de Jesus resplandeceram de brancura. Foi no alto do monte em oração que o rosto dele brilhou. Nas Escrituras, vestes brancas significam santidade. O rosto brilhante nas Escrituras representam a presença da glória de Deus sendo manifestada. Isso aconteceu com Moisés. Então, se você quer aprender alguma coisa na espiritualidade de Jesus, busque a Ele em oração, até que as suas vestes sejam santificadas, sejam brancas, até que sua face resplandeça a glória de Deus. A espiritualidade de Jesus também é marcada pela obediência. Jesus iniciou o seu processo de caminhada para a cruz no capítulo 8. Os discípulos tentavam dissuadi-lo, que ele desistisse. No alto do monte, com Elias e Moisés, ele já recebe o consolo antecipado de Deus e a confirmação do seu ministério. Este é o meu filho. E ainda sabendo que o sofrimento se aproximava, ele escolheu obedecer e cumprir o seu propósito. E isso lhe custou a vida. Mas graças a Deus, que a sepultura está vazia. O nosso rei ressuscitou. E é nessa esperança que nós caminhamos. Nós podemos seguir em direção ao sofrimento, sim, se essa for a vontade de Deus. Mas ainda que os nossos olhos se fechem, quando você abrir os seus olhos, o primeiro rosto que você vai ver é o rosto de Jesus Cristo. Isso nós aprendemos com a espiritualidade dele. E em terceiro e último lugar, a espiritualidade desejada, a espiritualidade perfeita de Jesus, tem poder para destruir as obras do inimigo. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele disse aos seus discípulos: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O diabo tenta parar a igreja do Senhor desde o princípio, mas sempre teve homens e mulheres de Deus, de jejum, fé, oração, que frustraram os planos malignos, porque estavam apegados àquele que tem todo o poder. O nosso Deus, Jesus Cristo, é o Todo-Poderoso. Por isso, ele disse àquele demônio: saia e nunca mais volte. E o impossível aconteceu. Para terminar, vamos no finalzinho de Lucas, dessa passagem, Lucas 9:43. O que tudo isso resultou? Lucas 9:43 descreve para a gente. Quem pode ler aí em voz alta? Lucas 9:43. Como que termina essa história? Pode repetir, Mateus, por favor? Você entende como termina todo aquele cenário caótico? Diante da palavra de Jesus, todos ficaram espantados com a majestade, com a grandeza, não sei como é que está na sua versão, mas todos ficaram impressionados, impactados com o Deus a quem você serve. Que assim seja a sua vida, que assim seja a minha vida, que a gente continue almejando essa espiritualidade perfeita, que aqui a gente não vai alcançar, mas que a caminhada seja de evolução, de aperfeiçoamento, de amadurecimento e de crescimento a cada dia.